Muito boa noite, seja bem-vindo à presente edição do Jornal Nacional. O número de mortos devido ao ciclone Idai subiu para 518, e segundo a última atualização feita pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O número pode vir a aumentar porque há ainda muitos desaparecidos. Quanto mais as águas baixam, aumentam as estatísticas das vítimas mortais do ciclone Idai. Até sexta-feira da semana finda, tinham sido registrados 493 óbitos. Esta segunda-feira, 3 dias depois, foram registrados mais 21 mortos, subindo o número para 518. Neste momento já temos uns dados atualizados, estamos a falar de 518 óbitos, que é uma atualização. Como se sabe, esta calamidade criou muitos desaparecidos e à medida que vão baixando as águas, vai se encontrando corpos e aí já o número vai subindo. São 518 óbitos e conta-se pouco mais de 1.600, pouco mais de 1.600 famílias vítimas desta calamidade. Moçambique já recebeu milhões de dólares e toneladas de produtos alimentares, de limpeza e vestuário em jeito de donativo, vindo dos diversos cantos do mundo para ajudar a reerguer as vítimas do Idai e dos estragos. Neste momento, o governo faz o levantamento dos impactos econômicos do desastre, ao mesmo tempo que tenta colocar em prática o plano de recuperação das zonas afetadas. A OLAM entregou esta segunda-feira ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, 40 mil toneladas de diversos tipos de alimentos e apoio às vítimas do ciclone Idai. Este é o momento em que os representantes da OLAM e CTIA entregavam ao INGC 40 mil toneladas de produtos alimentares diversos para apoiar as vítimas do ciclone Idai na zona centro do país. Trata-se de produtos alimentares, tais como arroz e óleo alimentar, que vão ser disponibilizados às famílias que perderam tudo por conta da passagem do ciclone na cidade da Beira e em outros pontos do centro do país, como conta a seguir a representante da OLAM, Cláudia Manjate. A OLAM junta-se aqui como membro do CTA e membro também da Associação do Caju, somos membros da Associação Algodoeira, somos membros também dos industriais, da Associação dos Industriais do Óleo, portanto, e outras associações pela natureza do nosso negócio, e todas as associações estão filiadas ao CTA. Por isso, julgamos pertinente trazer este nosso contributo por esta via, o CTA. E esperamos, sinceramente, que isto possa ajudar a minorar o sofrimento dos nossos concidadãos que estão na Beira. Cláudia Manjate acrescentou ainda que, apesar de a OLAM ter também sido afetada pelo ciclone Idai, o seu apoio não se limitará apenas às 40 mil toneladas disponibilizadas esta segunda-feira. Nós, como empresa, temos uma fábrica uma refinaria de óleo alimentar na Beira que também foi severamente afetada por esta intempérie. Então, nós sentimos a dor dos empresários da Beira e dos concidadãos que estão na Beira. E é por isso que nós estamos a estender a mão, que é para juntos nós nos reerguermos e voltarmos a desenvolver e a crescer. É importante mencionar que este apoio que nós estamos a dar não termina aqui. Amanhã nós vamos fazer um donativo nas mesmas quantidades ao INGC diretamente na Beira e à Cruz Vermelha também na Beira. Ao mesmo tempo que estamos a trabalhar junto com as comunidades à volta da nossa fábrica no bairro da Munhava, que é para perceber as reais necessidades muito específicas daquela comunidade, para ver como é que a OLAM, de uma forma direta e com a intervenção, obviamente, do governo da província, pode desenhar atividades concretas de reconstrução daquele bairro. Para o INGC, o gesto da OLAM vai aliviar as necessidades alimentares nos centros de acomodação. Este gesto é um gesto de solidariedade. Este gesto significa mais um apoio para as vítimas do ciclone Idai e as cheias que se seguiram. E penso que é um gesto que não vai parar por aqui, porque a CTA já mostrou, e tal como disse aqui, que não foi o primeiro gesto, não é o segundo, e vai continuar e vai poder apoiar ainda mais as populações, uma vez que
o ciclone, uma calamidade, um desastre, só é muito rápido a chegar, mas para se dissipar, para os seus efeitos desaparecerem, leva muito mais tempo e O INGC garantiu ainda que as 40 mil toneladas de alimentos doados pela OLAM vão ser encaminhados para Beira, ainda esta segunda-feira. O Conselho Cristão de Moçambique também ofereceu diversos tipos de produtos ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades INGC em apoio às vítimas do ciclone Idai. Dezenas de sacos de roupas, açúcar, arroz, farinha de milho, utensílios de cozinha, entre outros, sem quantificações, são mais donativos prestes a chegar às vítimas do Idai na região centro do país. Os produtos são resultado da solidariedade do Conselho Cristão de Moçambique, que entregou ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, mesmo sem presença de nenhum representante legal desta entidade, responsável por canalizar ajuda para os mais necessitados. Muitos fardos de roupa que estão aqui e produtos alimentares como arroz, açúcar, farinhas, sabão, que são produtos de higiene e outros. Mesmo panelas, bacias, trouxeram. Então, os crentes deram tudo aquilo que conseguiram juntar. Desconhecendo a quantidade do donativo, a presidente do Conselho Cristão, Felicidade Chirinda, explicou que a preocupação não é a quantidade, mas sim a ajuda. Não temos essa possibilidade de conhecer porque trouxeram em sacos plásticos e tudo, e nós então conseguimos fazer a reciclagem e separar a roupa em espécies e não temos balança para medir, mas o que nos agrada a nós é saber que demos uma mão. Agora, quanto é que demos, quanto é que não demos, para nós não é tão importante. O importante é saber que nós participamos. O Conselho Cristão apelou mais apoio às vítimas do Idai e prometeu dar continuidade a ações de sensibilização dos cristãos em todo o país. Enquanto isso, a Universidade Eduardo Mondlane vai prestar apoio psicológico e sanitário às vítimas do ciclone Idai na região centro do país. Esta equipe multissetorial, constituída por docentes, estudantes, médicos e psicólogos da Universidade Eduardo Mondlane, que esta segunda-feira partiu para a cidade da Beira para apoiar as vítimas do ciclone Idai. Na Beira, esta equipe multissetorial, de acordo com o diretor de comunicação da UEM, Manuel Mangue, irá primeiro prestar apoio psicológico às vítimas. É uma equipe multissetorial. Temos médicos, psicólogos, temos comunicadores, biólogos e também engenheiros. Então, eles vão fazer, ou toda esta equipe vai fazer uma assistência direta em parceria com a Unizambese. A Unizambese já está no terreno e nós vamos ampliar, portanto, este nível de intervenção, que é uma intervenção bem mais efetiva dentro de cada uma das áreas de especialidade. Por exemplo, a psicologia, sabemos que as pessoas perderam os seus entes queridos, é preciso que haja uma assistência psicológica nesse item. Em segundo lugar, a equipe irá fazer o levantamento dos danos na área de infraestruturas para depois desenhar um plano de reconstrução. O objetivo também é de fazer um levantamento, no terreno de como é que a Universidade Eduardo Mondlane vai participar de forma bem mais estruturada. A nossa proposta é de utilizarmos um projeto, uma experiência que nós já temos aqui em Maputo, que é o projeto CAIA Clínica, em que esta CAIA Clínica pressupõe também uma ação, uma intervenção multissetorial, desde a construção de casas melhoradas até a assistência do ponto de vista de georreferenciamento e todas as outras áreas, direito, etc, etc. Então queremos ver também em que medida é que este projeto pode, a médio e longo prazo, ser também transferido para a Beira. Para além de prestar apoio psicológico e de reconstrução da cidade da Beira, os 25 elementos da equipe multissetorial da UEM levam consigo na bagagem roupas para doar às vítimas. O Partido Renamo defende o adiamento do processo de recenseamento eleitoral por mais 45 dias. O governo adiou na última terça-feira o processo de recenseamento eleitoral
que devia acontecer entre 1 de abril e 15 de maio próximo. Devido à situação calamitosa no centro do país, resultante da passagem do ciclone Idai. Por via disso, Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, convocou esta segunda-feira uma conferência de imprensa para reagir ao referido adiamento de 15 dias. A Perdiz considera que o governo está a condenar as populações que precisam se refazer do drama e que também necessitam de estar em zonas seguras para garantir que não haja exclusão de nenhum cidadão. O Conselho de Ministros, ao adiar 15 dias apenas para o início do recenseamento eleitoral, está a condenar a essas populações a não se recensear e, consequentemente, a impedir o exercício de seu direito consagrado no artigo 73 da Constituição da República de Moçambique. 15 dias é um tempo muito curto e irrisório para as populações reerguerem as suas vidas. Deste modo, entendemos ser salutar que o recenseamento eleitoral seja adiado por 45 dias, pelo menos, para permitir o recenseamento, para permitir o reassentamento, o que permitiria o mapeamento seguro dos postos de recenseamento eleitoral. O partido Renamo diz ainda que esta é uma situação prepositada por parte do governo pelo fato de as zonas afetadas serem de domínio da Perdiz. Esta forma precipitada do governo de, em tão pouco espaço de tempo, se esquecer do sofrimento, da dor, do luto que habita muitos moçambicanos, só pode ter um objetivo: desencorajar os moçambicanos de participarem ativamente nas eleições de 15 de outubro, o que será a penalização desta região por apoiar massivamente a Renamo. Pretende-se eliminar a concorrência democrática nesta região. Por isso, a Renamo apela em nome da inclusão que o Conselho de Ministros reconsidere a decisão dos 15 dias de adiamento do recenseamento eleitoral para 45. Pelo menos 69 famílias da sede distrital de Mapai, na região norte da província de Gaza, já têm acesso à corrente elétrica. Trata-se de um projeto de 2 km de média tensão e 4 de baixa tensão, que foi implantado no bairro 16 de junho, na vila sede do distrito de Mapai, estando nesta fase inicial a beneficiar cerca de 69 famílias. Em representação destas famílias beneficiárias, ouvimos o depoimento de um cidadão que se mostrou satisfeito pela inauguração da infraestrutura. Não contávamos com energia nesta zona, por isso agradecemos a todos os que tornaram possível este feito. Igualmente agradecemos pela instalação de um sistema de abastecimento de água, por isso volto a dizer que agradecemos bastante pela energia. O transformador de tensão, ora inaugurado, tem a capacidade de alimentar 150 famílias, mas o projeto não para por aqui, tal como afirma o diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia de Gaza, Castro Elias. É nesse contexto que o governo da província de Gaza investiu cerca de 8.900.000 para esta rede de 2 km de média tensão e 4 km de baixa tensão. Já está montado este PT. Agora temos cerca de 69 famílias que já têm energia, mas porque o consumo nesta zona é muito baixo, este PT ainda pode conseguir alimentar mais 100 famílias. No meio disso, continuamos a trabalhar, o governo junto com a EDM, para nesses 2 km montarmos outro PT para que mais pessoas possam ter energia elétrica nesta zona. Daqui a nada vamos aumentar esta capacidade de cerca de 150 para cerca de 300 famílias que vão poder se beneficiar de energia nesta zona.
O PTO é inaugurado devido à localização do bairro em que está montado, tem a capacidade de alimentar cerca de 150 famílias, podendo nos próximos dias ser montado outro para que beneficie muito mais famílias. Tendo em vista impulsionar o setor de agricultura e, consequentemente, a produção de alimentos, o município da cidade de Xai-Xai, em parceria com o regadio do Baixo Limpopo, limpam mais valas, ou seja, limpam mais de 1000 metros de valas de irrigação dos campos agrícolas. A limpeza e a reabilitação das valas de irrigação dos campos agrícolas da cintura verde de Inhamissa, na cidade de Xai-Xai, vai beneficiar a 2.223 camponeses que produzem numa área de 1.774 hectares. Camponeses abordados pela nossa reportagem foram unânimes em afirmar que o gesto é de extrema importância, pois as valas limpas irão proporcionar umidade aos campos e propiciarem a produção de alimentos. Loko misele yi basile mati ma ta kota ku famba ma tlhela mati ma É bem-vinda esta iniciativa, pois quando as valas estiverem limpas, a água circula e irriga os campos e desta forma conseguimos produzir alimentos. Pedimos que se faça entender que caso alguém queira produzir, primeiro deve limpar as valas em redor da sua parcela. Para o presidente do Conselho Autárquico de Xai-Xai, Emílio Xavier, com a limpeza e reabilitação das vias de acesso que escoam a produção, estão minimizados os problemas que os camponeses desta baixa enfrentam. Para além da limpeza de 1.400 metros destas duas valas, foi feita a manutenção dessa estrada terraplanada que serve de via para o transporte das populações da carga proveniente das machambas e que estava em condições bastante degradadas. Assim, achamos que aliviamos uma parte dos problemas, mas continuamos com outras valas por assistir. As valas de irrigação são de extrema importância para a atividade agrícola nesta baixa, por isso deve haver uma limpeza constante das mesmas, afirmou Emílio Xavier. Estas valas, como dizia, são de capital importância, primeiro para escoar as águas no tempo das chuvas, mas também para permitir a irrigação dos campos. Este parcelamento, quando chove, e em condições das valas de drenagem assoreadas, as águas inundam os campos com muita facilidade. Devido à deficiente limpeza das valas de drenagem e outras razões, a Baixa de Inhamissa deixou de ser o importante produtor de arroz que abastecia a cidade de Xai-Xai e não só. O Jornal Nacional observa neste preciso momento uma breve pausa, mas notícias dentro de instantes na segunda e última parte. Voltamos já. Uma vez mais, muito boa noite. Recuperamos o essencial da informação nesta segunda e última parte da presente edição do Jornal Nacional. O presidente argelino Abdelaziz Bouteflika pode demitir-se ainda esta semana. Na sequência das manifestações populares, os argelinos pedem a sua saída. A informação é avançada por duas televisões privadas do país. Os meios oficiais e a presidência não fizeram, no entanto, qualquer comentário nesse sentido. O que é certo é que Bouteflika realizou este domingo uma importante remodelação do governo, mantendo, no entanto, como primeiro-ministro o antigo responsável do interior. No cargo mantém-se também o vice-ministro da Defesa, o chefe de Estado-Maior do Exército, Ahmed Gaed Salah,
apesar deste ter renovado no sábado o pedido para que o Tribunal Constitucional declare o presidente como inapto para se manter em funções. Entretanto, continuam a produzir-se manifestações para exigir afastamento de Bouteflika, como este domingo entre a comunidade argelina em França, que se uniu num protesto que reuniu mais de 2.000 pessoas em Paris. No segundo dia da visita do Papa Francisco a Marrocos, o Sumo Pontífice avistou-se com a comunidade católica do país, estimada em cerca de 23.000 fiéis. O Papa Francisco reuniu-se ainda com o monge francês Jean-Pierre, sobrevivente do massacre de Tiberini, no qual 7 monges e 12 católicos foram raptados e assassinados em 1996. Durante a missa celebrada em Rabat, no estádio Príncipe Abdelai, perante uma dezena de milhares de católicos, o Papa apelou ao diálogo e cooperação. Que a vossa caridade sirva de caminho ao diálogo e cooperação com os nossos irmãos e irmãs muçulmanas e com todos os homens e mulheres de boa vontade, exortou o Papa Francisco, dirigindo-se aos fiéis. À chegada ao país no sábado, o Papa Francisco elogiou os esforços do rei marroquino Mohamed VI no sentido da promoção do diálogo interreligioso. Os resultados da oposição nas autárquicas estão a preocupar o presidente turco. Os resultados da oposição nas eleições autárquicas são um revés para o presidente turco. O principal partido da oposição, o CHP, ganhou a Câmara Municipal de Ankara e reivindica também a vitória em Istambul, 2 cidades controladas pelo partido do presidente Recep Tayyip Erdogan há 2 décadas. Os 2 partidos sabiam que estas eleições seriam bastante disputadas devido a preocupações graves, nomeadamente acerca da economia do país. Algumas pessoas leais ao presidente turco consideravam estas eleições uma questão de sobrevivência. Com o país a atravessar uma crise econômica pautada pela inflação e pelo desemprego, o partido de Erdogan tremeu nestas eleições. Nassi Ozel, empregado num café, diz que a subida da inflação está a afetar a sua família. A moeda turca caiu 30% no ano passado, depois de Erdogan se ter envolvido numa crise diplomática com os Estados Unidos. Os preços e o desemprego estão a subir. O Jornal Nacional fica por aqui. Gratos pela atenção dispensada. O próximo encontro amanhã, pontualmente às 20 horas. Boa noite. Fique bem.